O meu nome é Natália, e a nossa história começou em setembro de 2022. Eu, o meu marido Rafael, e o nosso filho Lucas, de 8 anos, mudamos-nos para uma casa espaçosa em Curitiba. Após 11 anos num apartamento barulhento, a mudança foi um sopro de ar puro. O Lucas ficou entusiasmado com o novo quarto, enquanto o Rafael sonhava com noites tranquilas a ver jogos na TV. Eu, com o meu amor pelo artesanato, transformei a casa num lar. Nos fins de semana, explorávamos a floresta, onde ensinava o Lucas a sobreviver na natureza. Estes momentos fortaleciam a nossa ligação. Fizemos amizade com os vizinhos, pessoas acolhedoras e simples. A vida parecia perfeita, cheia de alegrias simples, mas depois, as visitas da minha mãe, Dora, vieram trazer alguma tensão. Dora era uma mulher elegante de 53 anos, mas parecia ter 38. Ela trabalhava como financeira e tinha uma personalidade forte. As suas picardias sobre o meu estilo de vida na roça deixavam-me louca no início, mas com o tempo, comecei a ver que era uma forma de me testar e de se preocupar conosco. Uma vez, no outono, a minha mãe juntou-se a nós para plantar arbustos. Pela primeira vez, ela elogiou-me. Natália, tens jeito para a agricultura, disse ela, e naquele momento, a sua silhueta à luz do sol poente pareceu-me especialmente atraente. Senti uma emoção inesperada. No verão, o Rafael e o Lucas viajaram, deixando-me sozinha para terminar um projeto. No quinto dia, a minha mãe apareceu, preocupada comigo. Passamos a noite a conversar e a beber vinho. A conversa tornou-se íntima, e ela confessou que as suas provocações eram um teste para ter a certeza de que eu era forte. Partilhamos segredos e arrependimentos. Por que é sempre tão atraente? Perguntei. Ela riu, mas o ar entre nós ficou eletrizado. Os nossos olhares encontraram-se, e beijei-a. Ela respondeu, e o beijo foi longo, cheio de desejo. Isto é uma loucura, ela sussurrou. Então, vamos enlouquecer juntas. O que aconteceu a seguir foi uma explosão de paixão. De manhã, acordei com uma mistura de euforia e culpa. Chama-me apenas Dora, ela disse, e percebi que tínhamos um segredo. Quando o Rafael e o Lucas voltaram, notaram a mudança. A minha mãe estava mais feliz, e eles ficaram contentes por nos darmos bem. Um ano depois, a nossa relação transformou-se. As provocações desapareceram, substituídas por carinho e momentos a sós. Numa noite, a minha mãe disse: mudarmos foi a melhor decisão, e eu sabia que aquelas palavras eram o nosso código secreto. Ela tinha me dado a sua aprovação total, tornando a nossa família mais forte. O segredo que eu e a minha mãe partilhávamos era como um perfume inebriante, um misto de culpa e excitação. As visitas dela tornaram-se mais frequentes, com desculpas cada vez mais elaboradas. Preciso de ajuda com a horta, ou o carro está com problemas, vou ficar uns dias, eram as frases que ela usava para justificar as suas estadias. O meu pai, João, alheio a tudo, até se ria, achando que a minha mãe finalmente estava a aceitar a nossa vida na roça e a desfrutar de momentos em família. Esses dias em que a minha mãe ficava sozinha conosco transformaram-se em oportunidades. A minha relação com o Rafael, embora sólida, tinha entrado numa rotina confortável. O trabalho dele preenchia os dias, e as nossas noites eram dedicadas ao Lucas. Mas com a Dora, era diferente. Era um jogo de esconde-esconde, uma dança de olhares, toques acidentais e palavras com um duplo sentido. O ar entre nós estava sempre tenso, eletrizado, como a eletricidade estática antes de uma tempestade. Lembro-me de uma tarde, o sol de final de verão entrava pela janela da cozinha. Eu estava a lavar a louça e a Dora a secar. Ela usava um vestido de algodão leve e sandálias.
O seu cabelo castanho, sempre impecável, estava solto, caindo em cascatas. Uma gota de água escorreu do meu dedo e molhou a sua coxa, e eu senti um arrepio. Ela riu, com um brilho malicioso nos olhos. Que desastrada, Natália! Toca a secar isso antes que o teu marido chegue. A sua voz era baixa, um sussurro que me fez o coração saltar. Eu, envergonhada, sequei o local com o pano, sentindo o calor da sua pele. Aquele simples toque, com a ameaça de ser descoberto, era mais emocionante do que qualquer coisa que eu sentira antes. O nosso segredo não era apenas físico, era uma cumplicidade de espírito. Passávamos horas a conversar sobre livros, filmes, música. A minha mãe, que eu pensava ser apenas uma mulher de números, revelou-se uma grande apreciadora de arte. Ela amava a bossa nova de Tom Jobim e as paisagens sonoras de Milton Nascimento. Numa noite, ela pôs um disco e nós dançamos na sala, sob o olhar inocente do Lucas que brincava com os seus legos. Os nossos corpos moviam-se com uma sincronia perfeita, os nossos olhos nunca se desviavam, e cada passo era uma promessa silenciosa. Ela usava um vestido comprido, azul noite, com uma fenda subtil que revelava a perna. As suas sandálias de couro faziam um som suave no chão. Quando a música acabou, estávamos muito próximos, a respirar o mesmo ar. Foi nessa noite que o meu fascínio pela minha mãe se aprofundou. Eu não via apenas uma mulher mais velha, via uma alma. Cada ruga no seu rosto contava uma história. Cada mancha na sua pele era um mapa de uma vida vivida. O meu fetiche era a sua elegância e maturidade, o seu conhecimento do corpo e da vida. Eu estava obcecada com a forma como ela se movia, a sua confiança, a sua presença. Eu queria absorver essa sabedoria, essa paixão. Mas o jogo tornou-se perigoso quando Rafael começou a notar. Ele não desconfiava de nada, mas o instinto de marido estava a pitadar. Estás diferente, ele disse-me numa noite. Estás mais feliz, mais relaxada. A tua mãe faz-te bem. As suas palavras eram sinceras, mas eu sentia uma pontada de culpa. O meu segredo estava a fazer-me bem, mas à custa da minha lealdade a ele. A minha mãe também estava a arriscar. Um dia, ela apareceu de surpresa, sem avisar. João esqueceu-se da carteira, ela disse, com a voz ofegante. Ela estava com o cabelo apanhado, um vestido de verão estampado, e umas sapatilhas de corrida. Eu sabia que ela tinha ido correr e que tinha parado aqui no regresso. O meu pai estava a trabalhar, mas o Rafael estava em casa. Fiquei nervosa, mas a minha mãe estava calma. Demasiado calma. Ela foi à cozinha, ajeitou a manga, e eu vi o suor na sua pele. Um suor que me atraía, que me deixava louca, que me fazia querer lambê-lo, sentir o gosto da sua pele. O meu olhar fixo fez com que ela sorrisse, e por um momento, senti-me nua. Uma noite, estávamos a ver televisão, o Rafael adormeceu no sofá. Eu e a Dora ficamos sozinhas, com o silêncio da casa a preencher o vazio. Ela usava um roupão de seda, escuro, que se ajustava ao seu corpo. As luzes da sala estavam apagadas, apenas a luz da TV iluminava a cena. Eu sentia os meus olhos fixos nas suas pernas, nos seus pés descalços, com os dedos perfeitos e as unhas pintadas de um vermelho vivo. O meu fetiche por pés era um segredo antigo, e a visão dos dela fez o meu coração bater mais forte. Ela inclinou-se para apanhar um copo de água, e o roupão abriu-se, revelando uma anca. E ela não se importou. Era um convite silencioso. Um jogo sem palavras, mas com regras definidas. Ela sabia o que estava a fazer. No entanto, a pressão começou a ser insuportável. Eu estava a viver uma vida dupla, a mentir ao meu marido, ao meu filho. O Lucas, inocente, dizia, a avó Dora é a melhor, mamã.
Ela ensina-me a dançar e a pintar. Eu sentia-me um monstro. O clímax da segunda parte chegou na semana seguinte. O Rafael tinha de ir a São Paulo para uma reunião de trabalho e ia ficar fora por 3 dias. A Dora aproveitou a oportunidade para nos visitar. Vou ajudar-te com a horta e com as tarefas, ela disse, mas nós as duas sabíamos a verdadeira razão. A primeira noite foi uma explosão. Os nossos corpos, que se ansiavam, finalmente se encontraram. A nossa intimidade foi intensa, quase selvagem. Ela, com a sua experiência e maturidade, sabia exatamente o que fazer. Era uma dança de almas, uma troca de energias. Eu sentia que estava a explodir por dentro, a ser preenchida por algo novo, por um desejo que eu nem sequer sabia que existia. Mas a nossa felicidade foi curta. O Rafael, por um azar, terminou a reunião mais cedo e voltou a casa na segunda noite. Eu ouvi o carro dele parar em frente à casa. O meu coração gelou. Eu e a minha mãe estávamos na sala, no chão, deitadas uma ao lado da outra. Ela usava um roupão meu, de seda, com um cheiro a lavanda. Os seus olhos estavam brilhantes, e o seu cabelo, solto, estava espalhado pelo chão. O som da chave a rodar na fechadura fez-me o coração parar. O Rafael estava de volta. Eu e a Dora congelamos, os nossos corpos ainda entrelaçados no chão da sala, iluminados apenas pela luz azul da televisão. O roupão de seda, agora amarrotado, parecia denunciar tudo. Natália? Estás acordada? A voz do Rafael era calma, mas a minha mente estava num turbilhão. A Dora, com uma velocidade e calma de veterana, levantou-se num movimento suave e foi para a cozinha, ajeitando o roupão. O seu cabelo, solto, caía em cascatas sobre os ombros, e o cheiro a lavanda era inebriante. O carro avariou no caminho, ela sussurrou-me, passando por mim, e eu soube que ela tinha inventado uma história. Eu, em pânico, tentei ajeitar as minhas roupas e o meu cabelo. O Rafael entrou na sala, o seu olhar de surpresa fixo em mim. Amor? Pensei que estavas a dormir. O que é que se passa? Onde está a mamã? Ele olhou para a cozinha, onde a Dora estava a fingir que bebia um copo de água. A minha mãe, com o seu profissionalismo de anos, olhou para o Rafael e sorriu calmamente. Olá, Rafael. Chegaste mais cedo. Vieste ver a Natália. Fui à cozinha buscar um copo de água, estou cheia de sede depois de um dia de trabalho. A sua voz era firme, não havia um único traço de medo ou mentira. O Rafael, confuso, olhou para mim. Por que estás tão nervosa, amor? E por que estás no chão? A pergunta dele era inocente, mas para mim, era como uma acusação. Estávamos a ver um filme, eu disse, com a voz a tremer, mas adormeci. A mamãe estava a contar-me um segredo sobre o teu pai. Não consigo dormir. Estamos cheias de calor. Por isso, deitamo-nos no chão para dormir. A minha desculpa era ridícula, mas o Rafael, cansado da viagem, não questionou. Ah, está bem, ele disse, com um sorriso. Vou para o quarto. Amanhã falamos. Estás bem? Estou. Boa noite. Ele saiu da sala e a Dora voltou, o seu rosto, agora sério, aproximou-se do meu. Precisamos de falar, Natália. O teu segredo está em risco, ela disse, com a sua voz suave e sedutora, e eu sabia que ela não estava a falar do Rafael, mas do meu fetiche, do meu desejo, que estava a tornar-se incontrolável. Ela era minha diretora de finanças, e eu era o seu investimento de risco. No dia seguinte, o jogo mudou. O Rafael estava de volta e o segredo que eu e a Dora partilhávamos tornou-se ainda mais perigoso.
As nossas interações eram agora mais discretas, mais subversivas. Um toque sutil na mão, um olhar prolongado, uma conversa sussurrada na cozinha. O meu fetiche pela Dora tornou-se o meu inferno pessoal, e eu queria mais. A sua elegância, a sua maturidade, a sua confiança, a sua forma de caminhar, o cheiro do seu perfume. Tudo isso fazia-me enlouquecer. Numa tarde, estávamos a organizar o jardim, e o Rafael foi cortar a relva. A Dora estava com um vestido de algodão branco, com os ombros nus. Os seus braços, fortes e bronzeados, moviam-se com graça, e uma gota de suor escorreu pela sua axila. Eu fixei o meu olhar no seu pescoço. Era o meu fetiche. E ela sabia. Ela olhou para mim, sorriu, e levantou o braço para apanhar um ramo, e eu tive de desviar o olhar. A sua confiança, a sua audácia, era de uma mulher que já tinha passado por tudo e não tinha medo de nada. E eu, com a minha inexperiência, estava a sucumbir. A Dora era a mulher que eu queria ser. Eu queria a sua confiança, a sua elegância, a sua paixão pela vida. Eu queria o seu segredo, a sua história, o seu corpo. E ela, com os seus olhares e os seus sorrisos, estava a dar-me tudo isso, mas também a testar-me. Mas o jogo estava prestes a terminar. O meu pai, João, ligou ao Rafael e disse que ia lá no dia seguinte. Ele queria ir pescar conosco. Eu e a Dora congelamos. A nossa bolha tinha sido invadida. A inocência do meu pai era a nossa condenação. Ele, o homem que nos tinha ensinado a distinguir os cogumelos, o homem que nos tinha dado o seu estojo de couro para a espingarda, o homem que eu e a minha mãe amávamos de formas diferentes, estava a vir. E eu não sabia o que fazer. A chegada do meu pai, João, foi como um martelo a bater no nosso segredo. A sua inocência e o seu amor por nós eram tão puros que a mentira que eu e a minha mãe partilhávamos se tornou mais suja. Ele, com a sua honestidade e o seu sorriso simples, era a nossa condenação. Ele estava a vir, e eu sabia que não ia conseguir esconder o que se passava. A minha mãe, por outro lado, estava estranhamente calma. Era como se a presença do meu pai lhe desse um desafio, uma nova forma de jogar. Ele chegou na manhã seguinte, com a sua mochila de pesca e uma garrafa de vinho. O meu amigo do peito, ele disse, abraçando Rafael. O meu marido, feliz por ter o meu pai por perto, não notou a tensão entre mim e a minha mãe. João, senta-te, a Dora disse, com um sorriso, e eu observei a sua forma de se mover, a sua elegância, a sua confiança. A forma como ela falava com o meu pai, com carinho, mas com um toque de desafio, fez meu coração bater mais rápido. O dia passou como um filme de terror lento. Fomos pescar, e o meu pai, com a sua paciência e a sua sabedoria, ensinava o Lucas a pescar. Pai, eu disse, com a voz a tremer, por que é que tu e a mamã não se mudam para cá? Ele riu. Não, Natália. O rio é a nossa casa. Além disso, vocês têm a vossa vida. E a tua mãe, ela gosta de desafios. E eu soube que ele não estava a falar de mim, mas da sua vida com a minha mãe, que era um jogo de xadrez, uma dança de inteligência. À noite, a tensão na mesa do jantar era insuportável. O meu pai contava histórias sobre a sua juventude, e o Rafael ouvia, fascinado. A minha mãe, sentada ao meu lado, tocou-me na mão debaixo da mesa. O seu toque era um choque elétrico. Eu olhei para o meu pai e para o Rafael, e senti-me uma traidora. A minha mãe olhou para mim, com um sorriso subtil, e o seu olhar dizia, vamos continuar o nosso jogo. Depois do jantar, o meu pai e o Rafael foram ver a televisão. Eu e a minha mãe ficamos na cozinha a lavar a louça. Ele não suspeita de nada, eu sussurrei. Claro que não, a Dora disse, com um sorriso.
O teu pai e o Rafael são homens. Eles não veem as coisas que nós vemos. A sua arrogância, a sua confiança, fez-me sentir um misto de desejo e medo. Eu não sabia se a amava ou se a odiava. Ela era a minha ruína e a minha salvação. O clímax da nossa história chegou quando meu pai, bêbado, adormeceu no sofá. O Rafael, cansado, foi para a cama. Eu e a minha mãe ficamos sozinhas na sala. A luz da televisão iluminava a cena, e o meu pai, roncando no sofá, era a nossa testemunha. O meu fetiche, a minha obsessão pela minha mãe, estava no seu auge. O seu cabelo solto, a sua pele suada, os seus pés descalços. Natália, a minha mãe sussurrou, a sua voz sedutora, acho que está na hora de irmos para a cama. Eu olhei para ela, e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Não consigo, eu disse, isto não pode continuar. Ela riu, com um brilho malicioso nos olhos. Por que não? Isto é o que te faz feliz, não é? Foi nesse momento que eu soube que o nosso jogo tinha de acabar. Eu amava o Rafael, amava o meu filho, amava o meu pai. O que eu sentia pela minha mãe era uma obsessão, um fetiche, uma loucura. Eu tinha de escolher a minha vida ou o meu desejo. Eu inclinei-me e beijei-a. O beijo foi diferente. Não era um beijo de paixão, mas um beijo de adeus. Eu amo-te, eu sussurrei, mas isto não pode continuar. Ela olhou para mim, e os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela abraçou-me, e o abraço foi como um abraço de mãe. O nosso jogo tinha acabado. O nosso segredo ia ser enterrado. No dia seguinte, o meu pai e a minha mãe foram embora. Até a próxima, o meu pai disse, abraçando-me. A minha mãe, com o seu rosto sério, deu-me um abraço forte. Cuida-te, Natália, ela disse, com a voz a tremer. O meu segredo estava seguro. O meu fetiche ia ser esquecido. Mas a memória daquele verão, daquela paixão, daquele jogo, ia ficar para sempre. O inverno chegou, pintando a paisagem com o cinzento do céu e a melancolia da chuva. A casa, que antes era um refúgio, tornou-se uma prisão dourada. O nosso segredo, enterrado sob a terra fria, não morreu, ele transformou-se num fantasma. Eu vivia uma vida de fachada. Beijava o Rafael, ria com o Lucas, mas a minha alma estava em outro lugar. O cheiro da relva molhada, o som da chuva na janela, o ar da floresta, tudo me lembrava dela. A minha vida parecia um filme em câmera lenta, onde os dias se misturavam numa rotina insuportável. Eu afastei-me. A minha presença física estava lá, mas a minha mente estava na sala de estar, deitada no chão com a minha mãe, a reviver aquele verão. O meu fetiche, que eu pensava ter enterrado, estava mais vivo do que nunca. A imagem dela, com o cabelo solto, o suor na pele, o seu roupão de seda, os pés descalços, era como um vírus que me consumia por dentro. Eu passava horas a olhar para os meus pés, imaginando se ela pensava neles. Era uma loucura. A culpa era um peso tão grande que me estava a esmagar. Uma noite, o Rafael perguntou-me o que se passava. Estás distante, Natália. Estás a trabalhar demasiado? Eu menti, é claro. Não, amor. É o inverno. Deixa-me um pouco mais lenta. Mas a verdade era que o jogo tinha acabado, e eu não sabia como viver sem ele. O drama, a paixão, a incerteza. A minha vida era agora um vazio. O Natal chegou, mas a alegria não. A minha mãe e o meu pai vieram passar o Natal conosco, e eu fiquei nervosa. O meu coração batia tão rápido que pensei que ia ter um ataque cardíaco. Quando a vi, com o seu cabelo impecável, o seu vestido de seda vermelho, o seu sorriso calmo, eu senti-me um lixo.
Ela parecia tão bem, tão segura, como se o nosso segredo nunca tivesse existido. Ela abraçou-me, e o seu abraço foi forte, mas eu não senti o calor. Eu senti a distância, a frieza. O nosso segredo estava a matar-me. Mas o meu segredo não era a única coisa que me estava a matar. Eu tinha um diário, um caderno antigo, onde eu escrevia os meus pensamentos, as minhas memórias, os meus sentimentos. E numa noite, no meu quarto, eu decidi escrever sobre ela. Sobre o nosso jogo, sobre o meu fetiche, sobre a minha paixão. E quando eu estava a escrever, eu ouvi um som. O som de uma chave a rodar na minha porta. Eu congelei. A Dora entrou no meu quarto, sem bater. Ela usava o seu pijama de seda, de cor azul. Ela sentou-se na minha cama, e os seus olhos fixaram-se nos meus. O que é que se passa, Natália? A sua voz era suave, mas cheia de perigo. Tu não estás bem. Eu não disse nada. O meu coração estava a bater na minha garganta. Eu sei que estás a sofrer. Eu também sofro. O seu olhar era sincero, mas a sua elegância, a sua frieza, fez-me afastar-me. Nós temos um segredo, e tu sabes que ele não pode ser revelado. Mas não te preocupes. Eu tenho a solução. Ela levantou-se, e caminhou em direção à janela. Ela abriu a janela, e a luz do luar entrou no meu quarto. Ela olhou para o céu, e os seus olhos eram como duas estrelas. O meu segredo é o teu. Ela virou-se, e a sua beleza, a sua graça, a sua confiança, fez-me chorar. Eu sei que tu me queres, Natália. Eu sei que tu queres ser como eu. Eu sei que tu queres o que eu tenho. Ela sorriu, e o seu sorriso era como uma promessa. Ela tirou um pequeno caderno do bolso do seu roupão. Este é o meu diário. O diário da minha vida. Eu quero que tu o tenhas. Eu congelei. O diário dela. A história dela. O seu segredo. O meu fetiche. Ela entregou-me o diário. Eu peguei nele. A minha mão tremeu. Eu sei que tu vais perceber. E quando tu perceberes, tu vais saber o que fazer. Ela beijou a minha testa, e o seu beijo foi como um beijo de adeus. Eu vou estar à tua espera. E o teu futuro vai ser o nosso segredo. Ela saiu do meu quarto e fechou a porta. Eu fiquei sozinha, com o diário na mão. O meu coração estava a bater. O meu corpo estava a tremer. Eu abri o diário. A primeira página tinha uma foto. Era uma foto dela, com o meu pai, no dia do casamento. Eles pareciam tão felizes. E a sua mão estava na barriga. A data na foto era o mesmo dia em que eu nasci. E na foto, havia uma frase. O segredo do nosso amor é o segredo da nossa vida. Eu congelei. O meu fetiche não era sobre ela. O meu fetiche era sobre o meu próprio segredo. Eu não era a filha de Rafael. Eu era a filha do meu pai. O segredo dela não era o dela. O segredo era o meu.